Pessoal, eu sou Andréa Fernandes, da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, e hoje vamos falar sobre o padre que foi degolado lá numa igreja na França. Dois jihadistas vinculados ao Estado Islâmico, que a imprensa ainda insiste em chamar de agressores, entraram no templo, fizeram alguns reféns e obrigaram o padre a ajoelhar e degolá-lo. A imprensa continua minimizando os fatos, não deixa claro que foi um crime de ordem religiosa, de natureza religiosa. Aliás, os dois eram muçulmanos e tinham passagem pela polícia. A polícia já estava na lista de suspeita em relação à segurança da França. Um deles usava a tornozeleira eletrônica, e o interessante é que em audiência com o juiz, porque ele tentou entrar nas fileiras do Estado Islâmico, ele tentou ingressar na Síria, e ele, em audiência, ele diz que ele pretendia ser paramédico porque queria ajudar pessoas com problemas psicológicos, que tem muito, não é? Na França, muito. Pois bem, na audiência ele disse algumas palavras que eu quero trazer para você. Ele disse: eu sou muçulmano, esse homem que decapitou o padre. Eu sou um muçulmano com valores de misericórdia e bondade. Não sou extremista. Tenho vontade de retomar minha vida, de rever os meus amigos, de me casar. Pois bem, ele disse que tinha valores de misericórdia e bondade porque o profeta Maomé é chamado de misericordioso. E ele mandou decapitar os infiéis. Então, misericórdia no valor muçulmano, que é diferente do nosso, nem sempre é o que a gente pensa, de não fazer mal a terceiro. E como, infelizmente, o fundamentalismo islâmico usa o Corão de Medina como sua bússola de fé, esses fatos vão continuar acontecendo. Aliás, se você quiser conhecer, ou melhor, saber o que nos espera no Ocidente, dá uma olhada no Oriente Médio. Ver. Eu vou dar dois exemplos aqui de fatos que aconteceram na Turquia, país que pretende ingressar na União Europeia e tem apoio de muita gente por aí. A Turquia é considerada secular, democrática, considerado um Estado laico. Essa Turquia, que usa a sua imprensa para lançar a população muçulmana, a grande maioria, contra os cristãos, dizendo que os cristãos, os missionários, querem destruir a identidade turca, que é um nacionalismo islâmico, que justamente para acabar com os últimos vestígios de cristianismo lá naquele território. Pois bem, essa imprensa está sempre lançando os muçulmanos contra os cristãos. E nos idos de 2000 ocorreram vários assassinatos de lideranças. Vou dizer dois apenas para você, eu poderia falar vários. Falar do padre André Santoro, que foi assassinado em 2006. Ele estava rezando de joelhos. Lembra desse padre da França? Esse estava de joelho rezando quando foi assassinado a tiros por um jovem ao som de Allahu Akbar. E nem existia o Estado Islâmico na época. Sabe o que a imprensa disse à polícia? Ele era desequilibrado emocionalmente. E sabe o que o moço jihadista disse? Eu matei, se vangloriando disso, eu matei por causa das caricaturas que um jornal dinamarquês fez com a imagem do profeta Maomé, o que já é mais do que natural no Oriente Médio, se mandar matar infiel quando tem uma visão diferente do profeta Maomé. Um outro caso importante que eu gostaria de falar aqui para você é do chefe da Igreja Católica na Turquia, o bispo Padovese, que em 2010, dias depois de ter participado com autoridades turcas de uma reunião para tentar minimizar a terrível perseguição que os cristãos estavam passando naquele território, ele foi assassinado pelo próprio motorista dele. Segundo a necrópsia, ele levou facadas. Olha o que o Estado Islâmico faz e os jihadistas estão fazendo lá no Oriente Médio, lá em Israel, facadas por todo o corpo, inclusive diz que as maiores facadas foram justamente no coração. E a cabeça dele só ficou presa ao corpo por uma pele. Ele foi praticamente decapitado. Esse bispo foi degolado. E sabe qual foi a desculpa da imprensa e da polícia? Inicialmente é um desequilibrado emocional, como hoje o Ocidente diz, como hoje
Todas as autoridades falam. Isso na Turquia. É um desequilibrado emocional. E esse homem, quando matou o bispo, ele matou também ao som de Allahu Akbar, Deus é grande, e dizendo, matei o grande Satã, como o Ocidente é conhecido lá no mundo muçulmano, que quer fazer parte da União Europeia, no caso da Turquia. Então, logo depois disso que a imprensa chama de incidente, porque morte de infiel é incidente, não é jihad. Logo depois disso, a polícia disse que o padre, segundo o advogado do jihadista que matou esse bispo lá na Turquia, que ele seria homossexual, mentindo para tentar mascarar um fato. Então eu quero deixar claro para você que está vendo as atrocidades, querido, ainda nem começaram. Nós estamos vivendo uma jihad, uma guerra. Nós somos infiéis e com infiéis os muçulmanos não dialogam. Com os infiéis só tem uma história. Essa história se chama espada, degola. Então, como a Europa está numa situação terrível, tenho certeza que vai piorar se não houver uma mudança radical para tentar se conter esse fundamentalismo que já cresceu. E a França podem aguardar, porque só tem proteção às sinagogas e escolas, que são, segundo jornais, mais ou menos 700, e as mesquitas. Olha, mesquita, templo muçulmano, está tendo proteção policial, mas os mais de 4.500 templos católicos não estão tendo proteção policial. Quando nós sabemos, quem conhece a história da jihad sabe que os judeus e os cristãos, os porcos e os macacos, são os mais odiados pelos muçulmanos que acreditam no Corão de Medina. Então, a guerra começou, vamos nos preparar, porque muita degola vem por aí. E a imprensa não vai trazer a realidade, mas nós estamos aqui para isso, tá bom? Nos vemos na próxima.